Bom dia a todos. Cá estamos aí mais uma vez, né? Saindo da cama cedo num sábado meio friozinho, mas está bem protegida. E vamos fazer mais uma palestra aí, seguindo a série do livro do André Luiz sobre o nosso lar. Eu sempre gosto de mencionar que fazer uma palestra, ela tem lá o seu quê de desafio, né? Porque diz que quando a gente consegue explicar alguma coisa para alguém é porque a gente está entendendo um pouco do assunto. E os temas sobre os quais a gente discorre aqui são temas bem complicados para a gente assimilar, né? A gente passa a vida inteira estudando Espiritismo e ainda tem dificuldades. Quando a gente pega um livro como O Nosso Lar, e acho que boa parte aqui já deve ter lido, se não leram, é o convite aí mais uma vez para ler. Vocês vão notar que os capítulos são tão curtos, assim, coisa de 1 minuto ou 2 minutinhos você já leu o capítulo. Só que eles são de uma profundidade enorme, desde que a gente leia atentamente. E quando a gente para e pensa, poxa, aqui no nosso contexto das palestras, não é contar a história, para isso a gente vai ler o livro, mas é para procurar transmitir, através de cada capítulo, o que aconteceu naquele momento e o que o André Luiz observou e passou para a gente de conhecimento. E quando a gente pega cada capítulo, por menor que seja, a gente vê detalhes que ele passa que são assim objetos de estudos e mais estudos. E aí você pega aquele tema e fala, poxa, então agora eu vou ter que fazer a palestra e vou pesquisar. E hoje, graças a Deus, a gente tem inúmeras fontes de consulta, né? Livros espíritas a perder de vista, internet, textos a perder de vista, YouTube, palestras a perder de vista. Aí você fala, puxa vida, agora complicou, porque tem coisa demais, como é que eu vou conseguir passar tudo isso em 30 minutos? Mas é um desafio, e ele é bem legal, porque ele nos coloca nessa posição de ação, né? Eu preciso fazer alguma coisa, e muitas vezes a gente não faz isso no dia a dia, né? Para várias coisas das nossas vidas, a gente deixa a ação um pouco de lado, a gente fica um pouco passivo. Eu vou começar a palestra de hoje com um trecho do filme que eu capturei para começar a contextualizar e aí a gente vai discutindo. Olá, André. Melhorzinho? Professora Souto? Pelo menos tira aquela sensação de fome. Com certeza deixou mais bem disposto. Isso é preciso de explicações. Muito mais bem disposto, tudo isso. Se a gente tratar o paciente, precisa
chamou a atenção de vocês nesse trecho do filme? A estratégia do Estratégia. manter calado, né? É um remédio bom aquele, né? Bom, né? Apropriado para aquele momento. O capítulo que a gente vai falar hoje é o capítulo 15, a visita materna, e para quem já leu o livro, já viu o filme, sabe que esse trecho aqui é mais para o comecinho do filme. E eu quis colocá-lo para a gente revê-lo, porque além da ideia do remédio lá que foi boa, tem um aspecto que acho que a gente deve estar atento, né? Nesse momento, o André Luiz já está numa situação melhor. A gente sabe que quando ele desencarnou, ele foi para o umbral. E ele passou alguns anos no umbral. E a experiência não foi nada boa. Ele foi resgatado, num momento já de exaustão, foi levado ao nosso lar, passou por um tratamento. Ele tinha feridas, marcas no perispírito, né, que ele trouxe da última encarnação. Chegou num estado bem difícil no nosso lar. E nesse momento a gente percebe que ele ainda está lá no hospital, recebendo o tratamento, mas já numa situação bem melhor. Agora, vocês viram que ele, está claro para ele já sabe que desencarnou. Ele desencarnou, sabe disso. Passou anos no umbral. Já experimentou o tratamento, viu o efeito que aquilo teve. Já teve um esclarecimento de muita coisa. Mas a atitude dele, será que ela é diferente da atitude dele quando estava encarnado? Como? Pois a maneira como ele se colocou nessa conversa foi ríspida, né? Foi até um pouco agressiva. Não considerou os outros como irmão. Sim, esse é o ponto que chamou a atenção para mim, porque a gente já falou isso várias vezes, sempre a gente vai repetir, né? Desencarnar não vai não vai fazer uma operação milagrosa na gente. A gente não vai acordar no plano espiritual virando anjinho. A gente não vai ficar bom se a gente não foi bom da noite para o dia. A gente simplesmente vai despertar do plano espiritual da maneira que a gente estaria aqui, como se a gente estivesse acordando para mais um dia de atividades aqui. Só que sem o corpo material. Com outras sensações, né? Mas... Falando do corpo, né? Oi? Sem o corpo, com outras sensações. Outras sensações, mas no nosso íntimo... a gente continua exatamente como estava. E isso é um sinal de alerta, né? Porque a gente vem para cá, e a gente sabe disso, não vem a passeio, né? Quando a gente está no plano espiritual, numa situação como o André Luiz já estava, no nosso lar, de preferência, sem ter passado pelo umbral, mas não necessariamente, né? Talvez a gente já tenha passado, talvez a gente vá passar de novo. A gente começa a relembrar as experiências passadas, o que a gente fez, deixou de fazer, e a gente vai se fortalecendo. Você quer falar alguma coisa? 8 anos que ele passou no umbral, foi por ele não aceitar a condição ou pela vida que ele teve aqui? Pela faixa vibratória que ele estava tendo naquele momento, quer dizer, a gente viu isso também, né? O umbral é um local para onde a gente chega por conta do nosso tipo de vibração. Ele estava com uma vibração muito ruim, totalmente incompatível com uma esfera um pouco mais elevada, bem mais elevada na realidade, como o nosso lar. Então é aquela questão da afinidade, né, das vibrações. E isso deixou com que ele ficasse durante todo aquele período. E essa experiência toda, ele poderia ter saído antes, tinham outros espíritos tentando interceder a favor dele, não foi uma ou duas visitas do plano espiritual de trabalhadores do nosso lar para tentar resgatá-lo, mas ele sequer percebia em função da sua condição vibratória naquele momento. Tá? Mas eu estava falando que quando a gente está numa situação como a dele, a gente se recupera, a gente está então de volta para um plano espiritual,
se recuperando, né, das experiências anteriores, observando o que a gente fez, nos fortalecendo, né, recuperando nossas forças, estudando, trabalhando. A gente vê que são coisas que fazem parte do dia a dia no plano espiritual, como aqui. E a gente vai se sentindo mais fortalecido, mais confiante. E a gente sabe que lá no plano espiritual, a gente não vai evoluir tão rápido quanto evolui através de uma experiência encarnada. Então, a gente, depois de um tempo no plano espiritual, estudando e trabalhando, a gente fala, caramba, eu estou pronto, eu quero voltar, eu quero reencarnar, eu quero corrigir os erros da última encarnação, eu estou pronto, eu estou realmente confiante que eu vou conseguir fazer dessa vez. Só que não é só a gente que quer reencarnar. Tem muita gente querendo reencarnar, muita gente se sentindo confiante de que vai conseguir fazer dessa vez. E aí, a gente consegue essa oportunidade. E aí a gente está aqui. E a pergunta que eu faço é, será que a gente está aproveitando essa oportunidade? A gente já está aqui há alguns anos, a gente já está estudando o Espiritismo há algum tempo, os ensinamentos de Jesus, o Evangelho. Será que a gente está numa condição boa? Será que a gente está conseguindo fazer o que a gente programou para fazer? Eu vou ler para vocês um trecho aqui, mas antes eu queria passar um momento do filme também. Já mais para frente, no ponto que a gente estava na semana passada, o André Luiz tem uma conversa com o Clarencio. E o Clarencio expõe para o André Luiz. O André Luiz está querendo trabalhar, mas o Clarencio começa a expor para o André Luiz a sua última experiência encarnada. E o que ele escuta do Clarencio dói. Dói, porque ele percebe que, puxa vida, não foi nada legal. E ele não se sente ofendido pelo que ele escuta, porque Clarencio não passa aquele relato para ele de uma forma agressiva, com sentido de humilhar. Longe disso. Ele passa no sentido de esclarecer, para que o André Luiz pudesse ter um entendimento do que se passou e se posicionar perante o que se passou naquele momento, para ver o que pode ser feito naquele momento, em função da experiência recente. A gente não pode querer dar um passo maior que a perna. Depois dessa conversa, e aí já entra no nosso capítulo, André Luiz sai de lá, assim, com a cabeça a mil, né? Pensando, refletindo sobre tudo que ele ouviu. E eu extraí aqui um trecho em que ele fala: os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levada à conta de brincadeira. A importância da encarnação na Terra surgia-me aos olhos, evidenciando grandezas até então ignoradas. Como eu falei agora há pouco, né? Num livro inteiro, só esse parágrafo aí já dá para a gente pensar muito. A gente tem que agradecer muito ao André Luiz por tudo que ele fez nesse trabalho de passar os livros, os ensinamentos dele através do Chico Xavier. Porque se a gente parar para ler só esse parágrafo, ele deveria servir, e deve servir, de alerta para todos nós, né? Porque a gente sabe que a influência da matéria, ela é forte sobre nós. A gente está no mundo material. E ele coloca aí que causa essa profunda sonolência. Quer dizer, a gente saiu de lá muito animado, muito convencido do que a gente poderia fazer, do que a gente queria fazer. Mas aqui, por conta da influência do plano material, isso já não fica tão claro. Fica meio embaçado, às vezes completamente opaco. E a gente não começa a saber mais o que fazer. E outro aspecto importante é que ele fala da importância, de novo, né, desse momento da reencarnação, dessa existência que a gente está tendo agora reencarnados. Porque a gente está tendo uma oportunidade que tantos outros estão querendo. A gente está aqui agora
E olha só a situação que a gente está agora, nessa manhã de sábado. A gente está vendo isso aqui, lendo isso aqui e, pessoal, importância da reencarnação. A gente diz que uma pessoa inteligente aprende com os próprios erros, né? Diz que o sábio aprende com os erros dos outros. Então, o André Luiz está nos relatando tantas coisas que ele vivenciou, e algumas não tão agradáveis, e que podem servir de ensinamento para que a gente possa evitar. A gente está encarnado, coisa que ele já não estava mais. Ele está colocando a importância da encarnação, e a gente está vendo isso agora. Então, dá para fazer isso agora, já. Eu vou ler agora um texto desse livro aqui, Contos e Apólogos, do Espírito Irmão X, psicografado pelo Chico Xavier. João Mateus, distinto pregador do Evangelho, na seara espírita, na noite em que atingiu meio século de idade no corpo físico, depois de orar enternecidamente com os amigos, foi deitar-se. Sonhou que alcançava as portas da vida espiritual e, deslumbrado com a leveza de que se via possuído, intentava alçar-se para melhor desfrutar a excelsitude do paraíso, quando um funcionário da passagem celeste se aproximou a lembrar-lhe solícito: João, para evitar qualquer surpresa desagradável no avanço, convém uma vista de olhos em sua ficha. E o viajante recebeu o primoroso documento, em cuja face leu espantadiço: João Mateus, renascimento na Terra em 1904, berço manso, pais carinhosos e amigos, inteligência preciosa, cérebro claro, instrução digna, bons livros, juventude folgada, boa saúde, invejável noção de conforto, sono calmo, excelente apetite, seguro abrigo doméstico, constante proteção espiritual. Nunca sofreu acidentes de importância. Aos 20 anos de idade, empregou-se no comércio. Casou-se aos 25 em regime de escravização da mulher. Católico romano até os 26. Presenciou, sem maior atenção, 672 missas. Aos 27 de idade, transferiu-se para as fileiras espíritas. Compareceu a 2.195 sessões de espiritismo, sob a invocação de Jesus. Realizou 1.602 palestras e pregações doutrinárias. Escreve cartas e páginas comoventes. Notável narrador. Polemista cauteloso. 4 filhos. Boa mesa em casa. Não encontra tempo para auxiliar os filhos na procura do Cristo. Efetuou 106 viagens de repouso e distração. Grande intolerância para com os vizinhos. Refratário a qualquer mudança de hábitos para a prestação de serviços aos outros. Nunca percebe se ofende o próximo, através da sua conduta, mas revela extrema suscetibilidade ante a conduta alheia. Relaciona-se tão somente com amigos do mesmo nível. Sofre horror às complicações da vida social, embora destaque incessantemente o imperativo da fraternidade entre os homens. Sabe defender-se com esmero em qualquer problema difícil. Além dos recursos naturais que lhe renderam respeitável posição e expressivo reconforto doméstico sob o constante amparo de Jesus, através de múltiplos mensageiros, conserva bens imóveis no valor de 600.000 cruzeiros e guarda em conta de lucro particular a importância de 302.000 cruzeiros. Para Jesus, que o procurou na pessoa de mendigos, de necessitados e doentes, deu durante toda a vida 90 centavos. Para cooperar no apostolado do Cristo, já ofereceu 12 cruzeiros em obras de assistência social. Débito. Quando ia ler o item referente às próprias dívidas, fortemente impressionado, João acordou. Era manhãzinha. À noite, bem-humorado, reuniu seus companheiros, relatando-lhes a ocorrência. Estava transformado, dizia. O sonho modificara-lhe o modo de pensar. Consagrar-se-ia, doravante,
a trabalho mais vivo no movimento espírita. Pretendia renovar-se por dentro, reuniria agora a palavra e ação. Para isso, achava-se disposto a colaborar substancialmente na construção de um lar destinado à recuperação de crianças desabrigadas que desde muito desejava socorrer. A experiência daquela noite inesquecível era, de certa, um aviso precioso, e sorridente despediu-se dos irmãos de ideal, solicitando-lhes novo reencontro para o dia seguinte. Esperava assentar as bases da obra que se propunha levar a efeito. Contudo, na noite imediata, quando os amigos lhe bateram à porta, vitimado por um acidente das coronárias, João Mateus estava morto. Então, lá se foi... Oi? Coitado. Será que é coitado do João? Será que são coitados de nós? O que nós estamos fazendo, né? Diante da oportunidade que nós estamos tendo encarnados? Ele teve lá a vida que a gente viu, não foi alguma coisa complicada. A gente acho que pode se ver, eu pelo menos me vi, em muitas das coisas que ele fez de errado. E ele teve essa experiência que o alertou. Só que era tarde demais. Nós aqui estamos agora, já. Dá para mudar. Será que a gente precisa ter experiência igual a do André Luiz ou a do João Mateus? Esse é o alerta. Bom, então a pergunta é, legal, não posso perder tempo aqui, como é que a gente vai melhorar? Afinal de contas, a gente sabe que esse é o objetivo. A gente não pode lembrar agora exatamente o que a gente procurou como objetivo, traçou como objetivo no plano espiritual quando a gente pediu para reencarnar. Com certeza, ser melhor do que na última encarnação. Reparar faltas da última encarnação. Caramba, eu não lembro o que eu combinei lá no plano espiritual. Estou aqui agora. Como melhorar? O que fazer? Alguma sugestão? Porque é uma pergunta importante essa, né? Eu vou ir direto ao ponto também numa pergunta que, de tão importante, faz parte do Livro dos Espíritos. É a pergunta 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Que eu não lembre exatamente tudo que eu programei para essa encarnação, a gente sabe que na essência é melhorar. E a pergunta aqui não podia ser mais direta. Qual é o meio mais eficaz para melhorar? A resposta dessa pergunta, ela pode nos dar uma direção importante, né? Mesmo que eu, como eu falei, não lembre o que eu programei, eu sei que eu quero melhorar, então, ok, o que eu preciso fazer? Alguma sugestão? Difícil, né? Quem aqui já leu o Livro dos Espíritos? São mais de 1000 perguntas, né? É fácil esquecer alguma coisa. Essa daqui, quem já leu o livro já passou por ela, mas vamos ver a resposta. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Quem disse isso na antiguidade foi Sócrates, lá na Grécia Antiga, né? Conhece-te a ti mesmo. E aí tem o A, que é isso aqui. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar disso, né? Conhece a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio? O ser humano em vida passa por tanta coisa, né? Então, Tantas aprovações e reclamações que eu acho que, sei lá, bem por aí, o que ele passou quando ele se desencarnou, né? Eu acho que a gente tem uma parte que a gente faz mesmo em vida. Tanta coisa ruim que a gente vê, né? Passa. Então eu acho que o ser humano, de tanta coisa ruim que passou,
ele tenta procurar melhorar e se aprimorando. Então, E chega uma esse é o certa ponto. idade, você tem que estar bom, porque você não quer levar consigo coisas erradas que você fez no passado. Pois é, mas o ponto que a gente está colocando é que a certa idade é já, é agora, porque a gente está aqui agora. E como é que a gente vai fazer isso? Quer dizer, como é que a gente vai melhorar? Quer dizer, a pergunta aqui está bem objetiva, né? Ok, conhecer-te a ti mesmo, mas como é que eu vou me conhecer? Da maneira que eu preciso para melhorar. A resposta dessa pergunta é de Santo Agostinho. Ela não é uma resposta curta. E eu não vou ler a resposta agora, porque ela é um pouco longa. Mas, depois vocês procurem aí no Livro dos Espíritos, vocês vão ver explicado direitinho. Mas a receita que ele deu não é difícil. A receita dele é a seguinte: todo dia, ao final do dia, antes da gente dormir, o dia já acabou, a gente para por alguns instantes e começa a relembrar o dia que passou. O que nós fizemos naquele dia? E a gente procura observar naquele dia que se passou, as nossas ações, ou talvez a falta de ações. E ele diz até mais, ele fala, nesse momento peça a Deus e ao Espírito Protetor o auxílio para interpretar o que se passou. E esse auxílio lhe vai ser dado. Então a gente vai poder observar, e não vai ser tão difícil assim, porque a gente está falando só de um dia, o que a gente fez naquele dia? Todas as oportunidades que surgiram. Porque na realidade seria legal poder mudar o mundo, mas é difícil, né, para a gente. Mudar a nós mesmos já vai ser um grande passo. E se a gente fizer isso um pouquinho de cada vez, diariamente, relembrando o que a gente fez no dia, já vai ser importante. Quer dizer, eu me deparei com uma determinada situação. O que eu fiz com alguma pessoa que cruzou comigo naquele dia? Eu agi corretamente, sim ou não? Estou na dúvida. Ok, então deixa eu me colocar na posição daquela pessoa. Se alguém fizesse comigo o que eu fiz com aquela pessoa, como eu me sentiria? Não me sentiria bem. Então eu já tirei a dúvida, não foi uma coisa legal. Então, esse é o exercício que Santo Agostinho nos sugere. Ao final de cada dia, refletir sobre o que se passou, analisar, pedir o auxílio para entender o que se passou, e amanhecer no dia seguinte para tentar melhorar um pouquinho mais. Tem um livro, tem vários livros ali em cima da mesa, e teve um dia que terminou lá os trabalhos, eu peguei o livro, ele é 52 lições de Catecismo Espírita, de Eliseu Rigonati. E tem um capítulo que é a 35ª lição, cujo título é Conhece-te a ti mesmo. Então, legal, eu observei coisas, entendi o que aconteceu, e agora? O que eu faço? Vamos ver se esse texto aqui ajuda. Diz o texto: já sabemos que estamos encarnados para aprender alguma coisa nova e para corrigir as imperfeições de nosso caráter. É corrigindo o nosso caráter que limparemos o nosso perispírito das manchas que se acumularam nele. A melhor maneira de corrigirmos nossas imperfeições é fazendo um cuidadoso estudo de nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo, disse Sócrates, que foi um luminoso espírito que veio à Terra muitos séculos passados. Na verdade, precisamos estudar nosso caráter, descobrir quais são os nossos defeitos, para em seguida corrigi-los. É conhecendo o que somos que ficaremos melhores. De nossas vidas passadas, nós ainda trazemos um resto de defeitos dos quais precisamos ficar livres. Cada um deve procurar os seus defeitos e arrancá-los de seu coração, como o bom jardineiro arranca do seu jardim as ervas daninhas. Agora um trecho importante. Os vaidosos, os orgulhosos, os soberbos,
devem esforçar-se por serem amigos de todos e tratarem a todos com benevolência, carinho e amizade. Os nervosos e irritadiços devem dominar a cólera, serem mansos e pacíficos e saberem controlar seus nervos. Os preguiçosos, que se acostumem a trabalhar com entusiasmo e alegria. Os egoístas devem deixar de ser avarentos e darem a quem lhes pedir, e lembrarem-se de que quem dá ajunta tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e os ladrões não penetram nem roubam. Agora, nossa tarefa principal é adquirir um bom caráter, que constituirá nossa fortuna espiritual. Vaidade, orgulho, nervosismo, irritação, preguiça, egoísmo, tem a ver com algum de vocês? Em algum momento dessa existência, vocês passaram por uma situação dessas? Lógico que não, né? Caramba, faz parte praticamente do nosso dia a dia. Agora, não vai ser legal chegar no final do dia, repassar o que aconteceu e falar, poxa, hoje eu não fui egoísta. Hoje eu controlei minha raiva. Nossa, teve uma determinada situação, hoje de manhã, que eu tinha tudo para explodir. E eu não explodi. Ou, infelizmente, eu explodi. Caramba, eu deveria ter sido mais calmo. Esse é um exercício para fazer diariamente ao longo da nossa existência. E se ele for feito dessa maneira, Santo Agostinho não daria essa sugestão se não fosse boa, né? É um exercício que, não é complicado. Eu vou falar a verdade, eu comecei a fazer isso daí. Eu deito na cama e começo a repassar lá. Interessante. Só toma cuidado para não deitar muito cansado, porque vocês vão dormir antes de repassar o dia, aí vai complicar. Então talvez nem faça deitado, espere fazer a reflexão antes e depois deita. Bom, vamos passar mais um vídeo do filme Nosso Lar. Seja bem-vindo, André Luiz. Na casa de meu pai, há muitas moradas. No trono, nós temos ver e mudar algum desta base. Nem os mundos felizes. Obrigado, Renato. Obrigado por procurar a Simone. Ignorar a sua permissão. Mas veio aqui.
Curioso, toda vez que eu assisto esse pedaço do filme, entra um cisco no olho. Eu preciso me controlar. É muito legal. Bom, esse é o capítulo, né? A visita materna. E nesse capítulo, o André Luiz faz mais uns comentários. Quantas vezes ouvira conselhos salutares de Clarencio, observações fraternais de Lísias, para renunciar às lamentações, mas ao carinho maternal, como que se reabriam velhas feridas. Copiando antigas exigências, concluí erroneamente que minha genitora deveria continuar como repositório de minhas queixas e males sem fim. Na mesma falsa concepção de outros tempos, descambei para o terreno das confidências dolorosas. Ou seja, ele já está numa situação ainda melhor, porque ele já saiu do hospital, ele já começou a visitar o nosso lar, a entender como é que funciona tudo ali no plano espiritual. Vocês viram que ele reconhece no vídeo e aqui também, no slide anterior, o erro que ele cometeu. Ele até pede perdão que ele falhou. Então ele tem agora uma compreensão muito maior da existência espiritual, da necessidade de evoluir. Mas, ainda assim, a hora que ele encontra a mãe, ele já se sente aquela criança desamparada e começa a se lamentar tudo de novo. Então, vejam como essas marcas são fortes, né? E aí tem os comentários da mãe do André Luiz. E olha só que interessante. Tuas lágrimas fazem-me voltar à paisagem dos sentimentos humanos. Alguma coisa tenta operar o retrocesso de minha alma. Quero dar razão aos teus lamentos, erigir-te um trono, qual se foras a melhor criatura do universo. Mas essa atitude presentemente não se coaduna com as novas lições da vida. Esses gestos são perdoáveis nas esferas da terra. Aqui, porém, meu filho meu, é indispensável atender, antes de tudo, ao Senhor. E esse trecho eu acho bem interessante porque, veja, a mãe do André Luiz, todos sabem que já está num estado evolutivo, naquele momento, superior ao do André Luiz. Ela nem habita aquela faixa, aquele mundo. Ela está no mundo superior, diferente do dele, onde habitam espíritos mais evoluídos. E mesmo assim ela coloca: alguma coisa tenta operar o retrocesso de minha alma. Quer dizer, mesmo um espírito mais evoluído, diante daquele momento, daquela situação, sente essa coisa puxando para algo ruim, para algo negativo. Mas ela já tem a força, né, suficiente para que isso não aconteça. E ela diz aqui, essa atitude presentemente não se coaduna com as novas lições da vida. Tem um detalhe também que ela diz aqui: esses gestos são perdoáveis na esfera da carne, quer dizer, as reclamações, as lamentações que a gente faz, talvez com mais frequência ou menos frequência, ela coloca perdoáveis, mas ela não coloca correto. Do tipo, dá para entender, mas não que seja o correto. Porque mesmo lá isso acontecendo, ela já procura colocá-lo em outra faixa vibratória. E ela continua dizendo: nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos, ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. E ela diz, na sequência, modifica a atitude mental. Tem muita coisa aqui também, né? A gente sabe, de novo, que nós não estamos aqui a passeio, e a Terra, dentro da escala de mundos, não é o paraíso, né? Não é um dos melhores lugares para se ficar, é um mundo de provas e expiações. Então a gente sabe que, estando aqui,
a gente não pode esperar uma colônia de férias. As dificuldades, os sofrimentos, eles meio que fazem parte do nosso dia a dia. Ela alerta para isso, mas ela coloca uma coisa fundamental. Quer dizer, não é se recolhendo em choro e lamentação que a gente está promovendo uma mudança no nosso espírito, uma melhoria no nosso espírito. Não é isso que vai nos fazer melhorar. O que diz que ela menciona é perceber, olha só, a porta de luz que nos oferece é o espírito. Ou seja, por trás de uma dificuldade, de uma desilusão, de um problema grave, a gente tem que observar a oportunidade que nos está sendo dada para melhorar. Sermos melhores. Sermos melhores. Esse é o momento onde a gente é colocado à prova, né? Como é que a gente vai se comportar? Ou como é que a gente se comporta numa situação difícil? Isso traz um outro ponto, né? Que é a questão de conformismo, resignação. Quem me ajuda aí a explicar esses dois termos? Conformismo e resignação. Nós somos, na doutrina espírita, conformados, nós somos resignados. O que vocês acham? Uma dúvida para no ar. Eu acho que a resignação é quando a gente aceita o que nos é apresentado, né, pela vida, e que isso nos faz acreditar que vai contribuir para a nossa melhora. Esse é um ponto importante. O conformismo já está assim, do jeito que está, tá bom. Os espíritos já, para muitas perguntas que foram colocadas, já colocaram que a linguagem humana não é capaz de exprimir determinadas situações do plano espiritual. Então, para o plano espiritual, às vezes fica difícil. Deu para entender? Fica difícil entender algumas coisas. E a linguagem aqui, ela realmente traz essa dificuldade, porque olha só, eu dei uma procurada básica, né, para pegar as definições. E o que a gente vê aqui? Conformismo, atitude de aceitar uma situação desfavorável, incômoda, sem questionar. E olha lá, coloca a resignação como se fosse um sinônimo. E embaixo, resignação, tem lá ato e efeito de resignar-se, aceitação de todos os sofrimentos sem se revoltar. Não são sinônimos. Na realidade, tem diferenças importantíssimas aqui. Como o Ari comentou, a resignação, ela tem, por conta da resignação, tem o quê? Não se revoltar com a situação. Quer dizer, a gente está num momento difícil, mas nós não estamos revoltados com aquela situação. Uma característica que a gente vê nessa definição para conformismo são duas que, na realidade, eu acho que são importantes aqui. Diz lá, sem questionar. E a outra, forma passiva. Ou seja, aconteceu uma coisa muito complicada, eu estou vivendo uma situação muito difícil. E aí entra naquela linha do ó céus, ó vida, e não faz nada. Quer dizer, estou conformado com essa situação. Era isso para acontecer, enfim, tá bom, e é isso aí. Não? Hã? Fazer o quê? Então tá. Mas a gente tem um livre-arbítrio para Então, tem. Na realidade, a pessoa pode até pensar não só isso, mas se revoltar. Caramba, não tenho mais o que fazer, olha só a situação que eu estou. Acabou. Estou nessa situação, não merecia estar nessa situação. E agora o que eu vou fazer? Não dá para fazer nada, é assim. Tem que ficar assim. Não, a resignação ok, entendo que eu estou passando por uma situação difícil, mas eu não estou revoltado com ela, eu estou entendendo que isso tem uma razão de ser. Agora, eu não vou ficar passivo nessa situação. Eu vou buscar ação para sair dessa situação, para melhorar. Essa é a diferença fundamental. O conformista, ele aceita a coisa sem resmungar, pode se revoltar e não vai fazer nada. O resignado, ele vai
entender, mas não vai se conformar. Ele vai buscar sair daquela situação, ele vai procurar melhorar e sair daquela situação. Tá? Deu para pegar a diferença entre resignado e resignado? Conformado e resignado? Então vamos pegar como exemplo aqui algumas dificuldades que podem aí nos abater no dia a dia, até nos revoltar, que a gente vai experimentando. A gente não nasceu ontem, a gente já deve ter tido algumas situações. Tem situações assim que vocês diriam que, poxa, acontece que são comuns e nos colocam nessa situação de abatimento, de revolta? Eu sei, a lista é grande. Quando a lista é grande, fica difícil imaginar uma ou duas coisas, né? O que vocês acham? Eu acho que nos tira da zona de conforto, né? A nossa rotina, enfim, o que nos contraria. Eu vou colocar um exemplo, eu andei pensando, eu tenho duas sugestões aqui para colocar na discussão, que nos trazem esse abatimento e revolta. O primeiro, problema financeiro. Estou desempregado, não tenho um centavo no banco. Aí doeu, né? Aí doeu. A gente vai ficar no chão. A gente vai ficar arrasado, talvez revoltado. E aí, qual que é a diferença entre o conformado e o resignado? Como essa questão material, ela tem relação com a nossa doutrina espírita. Então, enquanto vocês pensam, eu vou colocar um outro vídeo para nos dar algumas dicas. A Igreja Católica, cada dia tem aumentado mais sua atuação no sentido que haja mais justiça social, melhor distribuição de renda. Aqui mesmo no Brasil, a participação da Igreja na área social tem sido muito grande, que aliás tem causado até alguns problemas. O que o Espiritismo no Brasil tem feito nesse sentido? Ou por acaso prega o conformismo da vida material? O Espiritismo não prega o conformismo do ponto de vista em que o conformismo é inevitable. O Espiritismo nos pede paciência para esperar os processos da evolução e as realizações dos homens dignos que presidem os governos, operando de nossa parte tanto quanto possível para que as leis desses mesmos governos sejam executadas, de modo que, se estamos subordinados ao critério de nosso Senhor Jesus Cristo, que estabelece aquele princípio de a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, isto é, aquilo que pertence ao mundo superior da nossa mente, as realizações com Deus, o supremo progresso e o aprimoramento de nossa alma, é aquilo que nós devemos aos poderes constituídos no mundo, que nos orientam e administram os nossos interesses. Então, o Espiritismo não se sente, vamos dizer, o Espiritismo evangélico não se sente absolutamente inclinado a qualquer participação no partidarismo de ordem política para solucionar os problemas da vida material, enquanto reconheça que todos devemos trabalhar. O Espiritismo nos ensina que se existe quando não é por conta da terra, assim como se o rio não tem culpa quando passamos por cima de uma ponte cometendo um delito contra a higiene. As leis são magnânimas, mas a vacina contra a ignorância é a instrução. E a vacina contra a gordura é o trabalho. Em vez de, vamos dizer, de vendidos, melhoria de rendas, vamos pensar assim, enquanto todos precisamos do dinheiro, todos necessitamos do dinheiro constante de nossas realizações materiais, que
seiva da nossa civilização, nós todos precisamos do dinheiro, seja ele apresentado de forma ou em qualquer regime, porque o dinheiro é um documento daqueles que nos governam e que nos credenciam para o serviço aquisitivo onde estejamos. Conquanto precisamos todos do dinheiro, como se pensássemos, por exemplo, em trabalharmos todos, em organizar, vamos dizer, as questões do trabalho, com o aproveitamento das nossas energias integrais. Então, vimos que o problema seria quase que imediatamente resolvido. Vamos dizer que, na atualidade, dessemos o que venhamos a dar a liderança das empresas, a chefia das equipes, as inteligências juvenis, como vem acontecendo quase em todos os países de vanguarda. Mas, sem desvalorizarmos a natureza que começa de 40, 45, 50 anos, colocando a natureza com seu discernimento a serviço da coletividade, proporcionando aos homens e às mulheres que já amadureceram em experiência física, trabalho e mais trabalho, desde que eles tenham condições orgânicas compatíveis com essa necessidade, mas prestigiando a personalidade humana em sua condição de pessoa amadurecida, no trabalho remunerado, ou tão altamente remunerado quanto possível. Nós resolveríamos o problema sem entrarmos em atrito com a autoridade legal. Bom, ele começa a resposta falando de paciência, né? Mas não de conformismo, não de inação. A doutrina espírita não prega o conformismo, e sim a resignação. Quer dizer, eu vivo numa situação difícil, ok, não vou me revoltar. Talvez tenha algum motivo para isso, mas eu não preciso ficar nisso. No que tiver ao meu alcance, eu vou procurar melhorar. E eu vou trabalhar para isso. Eu não vou ficar passivo, eu vou ser ativo, eu vou ser protagonista. Uma outra situação que nos acomete ao longo de toda a nossa existência são as doenças, né? Que também nos abatem, nos revoltam às vezes. E pode ser com nós mesmos a doença, ou pode ser com entes queridos. Isso traz abatimento, traz revolta. E como a gente deve lidar com essas situações? Já aconteceram? Pode acontecer daqui a pouco de novo? Enfim, a gente está sujeito a isso. Eu vou concluir a palestra. Ouviram? Eu vou concluir a palestra lendo um último texto do mesmo livro Contos e Apólogos, que tem a ver com isso, e eu acho que é um bom encerramento para a gente refletir sobre tudo que a gente falou. Então vamos lá. Atendendo a certas interrogações de Simão Pedro no singelo agrupamento apostólico de Cafarnaum, Jesus explicava solícito: destina-se a boa nova, sobretudo, à vitória da fraternidade. Nosso Pai espera que os povos do mundo se aproximem uns dos outros e que a maldade seja esquecida para sempre. Não é justo se combatam as criaturas reciprocamente a pretexto de exercerem domínio indébito sobre os patrimônios da vida, dos quais somos todos simples usufrutuários. Operemos assim contra a inveja que ateia o incêndio da cobiça, contra a vaidade que improvisa a loucura e contra o egoísmo que isola as almas entre si. Naturalmente, a grande transformação não surgirá do inesperado. Santifiquemos o verbo que antecipa a realização. No pensamento bem conduzido e na prece fervorosa, receberemos as energias imprescindíveis à ação que nos cabe desenvolver. A paciência no ensino garantirá êxito à sementeira. A esperança fiel alcançará o reino divino e a nossa palavra, aliada ao amor que auxilia, estabelecerá o império da infinita bondade sobre o mundo inteiro. Há sombras e moléstias por toda parte,
como se a existência na Terra fosse uma corrente de águas viciadas. É imperioso reconhecer, porém, que, se regenerarmos a fonte, aparece a adequada solução ao grande problema. Restaurado o espírito em suas linhas de pureza, sublimam-se-lhe as manifestações. Em face da pausa natural que se fizera, espontânea na exposição do mestre, Pedro interferiu perguntando: Senhor, as tuas afirmativas são sempre imagens da verdade. Compreendo que o ensino da Boa Nova estenderá a felicidade sobre toda a terra. No entanto, não concordas que as enfermidades são terríveis flagelos para a criatura? E se curássemos todas as doenças, se proporcionássemos duradouro alívio a quantos padecem aflições do corpo, não acreditas que assim instalaríamos bases mais seguras ao reino de Deus? E Felipe ajuntou algo tímido: grande realidade. Não é fácil concentrar ideias no alto quando o sofrimento físico nos incomoda. É quase impossível meditar nos problemas da alma se a carne permanece abatida de achaques. Outros companheiros se exprimiram apoiando o plano de proteção integral aos sofredores. Jesus deixou que a serenidade reinasse de novo e, louvando a piedade, comunicou aos amigos que no dia imediato, a título de experiência, todos os enfermos seriam curados antes da pregação. Com efeito, no outro dia, desde manhãzinha, o médico celeste, acolitado pelos apóstolos, impôs suas milagrosas mãos sobre os doentes de todos os matizes. No curso de algumas horas, foram libertados mais de 100 prisioneiros da sarna, do cancro, do reumatismo, da paralisia, da cegueira, da obsessão. Os enfermos penetravam o gabinete improvisado ao ar livre, com manifesta expressão de abatimento, e voltavam jubilosos. Tão logo reapareciam de olhar fulgurante, restituídos à alegria, à tranquilidade e ao movimento, formulava Pedro o convite fraterno para o banquete de verdade e luz. O mestre, em breves instantes, falaria com respeito à beleza da eternidade e à glória do infinito. Demonstraria o amor e a sabedoria do Pai e descortinaria horizontes divinos de renovação, desvendando os segredos do céu para que o povo traçasse luminoso caminho de elevação e aperfeiçoamento na terra. Os alegres beneficiados, contudo, se afastavam, céleres, entre frases apressadas de agradecimento e desculpa. Declaravam-se alguns ansiosamente esperados no ambiente doméstico, outros se afirmavam interessados em retomar certas ocupações vulgares com urgência. Com a cura do último feridento, a vasta margem do lago contava apenas com a presença do Senhor e dos 12 aprendizes. Desagradável silêncio baixou sobre a reduzida assembleia. O pescador de Cafarnaum endereçou significativo olhar de tristeza e desapontamento ao mestre, mas o Cristo falou compassivo: Pedro, estuda a experiência e guarda a lição. Aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando-o a esclarecer-se para a vida mais alta. E sorrindo expressivamente rematou: a carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal, é quase impossível tanger o rebanho humano do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. Então, acho que é um texto para a gente refletir, né? Que a gente... muito valor, né? Oi? Aprende-se muito valor. Essa frase aqui: a carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Então, que a gente possa lembrar disso, né? Quando a gente for acometido por alguma doença ou algum ente querido for acometido por uma doença. Porque ele diz aqui, o título é Bendito Aguilhão. Quer dizer, está sendo administrado um remédio para o espírito. Um resignado vai pensar dessa maneira. Obrigado pelo tempo de vocês nessa manhã.